As CBDCs estão chegando por aí e você vai precisar entender como é que elas funcionam. Se você quiser saber como elas funcionam, você precisa ver esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já convido você a se inscreve, clica aí no botãozinho aí embaixo de se inscrever e já curte esse vídeo e vamos logo pro vídeo sem muita enrolação. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é CBDC. Ela vem do inglês Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda digital de banco central. Logo de cara, eu já preciso que você entenda uma coisa. Moeda digital é diferente de criptomoeda. Então, aquela ideia que o pessoal fala, essas CBDCs é tipo o Bitcoin do Banco Central. Não, elas são consideravelmente diferentes. Apesar das duas serem digitais, existem alguns mecanismos específicos. Por exemplo, a CBDC, ela é uma moeda que é controlada e emitida por um banco central. Então o Banco Central ele tem total controle da quantidade de moeda que é emitida, das transações que acontecem. Já as criptomoedas, elas acontecem geralmente de forma descentralizada. Mas mesmo quando elas não são descentralizadas por aí, elas são emitidas através do processo que a gente chama de mineração. Então é uma diferença bem considerável. E se você quer entender um pouquinho sobre criptomoeda, coisa e tal, eu vou deixar um link aqui no card, que é de um vídeo que eu fiz explicando os conceitos básicos de Bitcoin, então depois você dá uma olhada lá para entender melhor, beleza? Mas de onde que saiu essa ideia de criar uma CBDC? Desde 2009 ali, quando o Bitcoin foi criado, foi começando a ser utilizado, as pessoas já têm falado um pouquinho mais de moedas digitais, não sei o que, mas isso não acendeu um alerta tão grande assim no Banco Central não, principalmente até porque eles classificaram bitcoins e criptomoedas como ativos e não como moeda, porque não é tanta gente que usa assim, não era um perigo tão grande para os bancos centrais. Mas quando o Facebook surgiu com a ideia de criar uma moeda digital lastreada em uma cesta de moedas, ou seja, ele ia pegar várias moedas, dólar, euro, libra e por aí vai, ia colocar uma porcentagem em cada uma delas ali e ia formar a sua própria moeda, que seria chamado de Libra. Aí acendeu uma luz vermelha para o Banco Central. Hoje o Facebook ele tem acesso direto a mais de 2,5 bilhões de pessoas. É muito fácil você encontrar pessoas que estão usando algum tipo de aplicativo que pertence ao Facebook. Então pensa que a adoção por parte dessa moeda seria muito grande, principalmente por aqueles países que estão em desenvolvimento. Pensa assim, na Venezuela, na Nigéria, na Argentina ou até mesmo no Brasil, quantas pessoas não começariam a fazer suas transações numa moeda que você poderia pagar pelo WhatsApp, tranquilão, rápido, direto e principalmente uma moeda estável que estaria lastreada em outras moedas? Isso provavelmente aconteceria até que os bancos centrais de países desenvolvidos principalmente perderiam total controle sobre ela. Então, nesse momento, acendeu a luz de alerta, mandaram o Facebook parar e aí, basicamente, todos os bancos centrais ao redor do mundo decidiram começar a estudar para criar sua própria moeda digital. Com relação aos benefícios que essas CBDCs possuem, existem alguns benefícios sim. O primeiro deles é com relação aos desbancarizados. Talvez não seja muito comum para você, dependendo do lugar onde você mora, mas existe no mundo cerca de 1,5 bilhão de pessoas que não têm acesso nenhum a um banco. Ou seja, ele está totalmente fora do sistema financeiro. Você pode pensar assim, mas quem vai em banco? Eu não preciso de banco. Para a gente que tem acesso a um banco, isso não é realmente tão importante, mas você está fora do sistema financeiro, indica que, por exemplo, você nem mesmo muitas vezes consegue comprovar renda. Porque você recebe em dinheiro, paga as coisas em dinheiro. Se você quiser, por exemplo, alugar uma casa, você não consegue comprovar uma renda, você não consegue fazer uma conta de luz direito. Existem certos problemas de existirem pessoas desbancarizadas. Então, ele solucionaria esse problema. Aí você pode dizer, mas isso só acontece em países subdesenvolvidos, né? Na verdade, não. Pra você ter ideia, nos Estados Unidos, 6,5% da população não tem acesso a nenhum banco. Então, você ter uma moeda digital ajudaria nesse processo, porque pensa, seria uma conta, uma carteira digital criada diretamente no Banco Central que você teria acesso através de um celular. Pô, e quem não tem acesso a um celular hoje? Seria um número bem menor do que as pessoas que não têm acesso a um banco de forma geral. Um outro benefício seria com relação às intermediações bancárias. Pensa assim, você quer fazer um negócio com alguém, você precisa transferir dinheiro para uma conta, o banco vai transferir esse dinheiro para essa pessoa, enfim,
sempre ali tem um intermediador que geralmente é esse banco. E essa intermediação tem um custo. Nos Estados Unidos, a média, a estimativa que fazem com relação a essa intermediação gira em torno de 0,9% do PIB. Se a gente está falando de trilhões de dólares, então essa intermediação tem um custo muito alto. Então quando a gente coloca uma moeda digital em que você faz as suas transações diretamente com o Banco Central, você diminui o custo de qualquer transação. Então isso acaba sendo um benefício. Tem uma entrevista que o responsável pelo grupo de trabalho que está criando a CBDC aqui brasileira, aqui do nosso país, ele fala de alguns benefícios em que essa CBDC vão trazer, né, especificamente. E ele cita principalmente a relação de custo de manutenção que o Banco Central tem com as moedas físicas. Quando tiver uma moeda digital, esse custo vai ser bem menor. E também da capacidade ou da facilidade de você colocar novas tecnologias no sistema. Tecnologias como contratos inteligentes, internet das coisas e dinheiro programável. Só fica ligado um pouquinho nisso, porque nem todos os benefícios são verdadeiramente benefícios para todo mundo. What the fuck? Porque se a gente pegar, por exemplo, essa questão de dinheiro programável, já pensou que o Banco Central ele pode querer que as pessoas consumam mais? A gente está passando por algum momento difícil e o Banco Central fala, não, A política monetária agora a gente precisa que as pessoas gastem mais. Então o que ele faz? Ele coloca que na sua carteira ali, que você precisa gastar aquela quantidade de dinheiro. Caso você não gaste até tal dia, esse dinheiro sumiria da sua carteira. No, God! Isso seria um dinheiro programável na prática. Existem outras funções inclusive benéficas, para Contrato inteligente, para a internet das coisas, para a questão de dinheiro programável. Mas existe também algo que pode ser prejudicial para a população. Porque uma das coisas que mais contrapõe a política monetária instituída por um banco central é a vontade das pessoas. O Banco Central quer que todo mundo gaste mais. Mas as pessoas querem poupar, ele limita a capacidade do governo de fazer política monetária. Ele quer que as pessoas poupem. Mas as pessoas querem gastar, isso é um limitante. Agora com o dinheiro digital, você pode romper essas barreiras de vontade das pessoas. Você pode literalmente obrigar elas a fazer o que você quer. Não quero não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Aquele malzinho. Um outro problema que poderia surgir seria com relação ao banco. Apesar da intermediação ter um custo, hoje boa parte das coisas que a gente faz está ligada ao banco. A gente tem, sei lá, situações de dívida, enfim. E bancos hoje no mundo todo são players muito grandes. E a partir de agora você pode ter acesso ao dinheiro diretamente com o Banco Central, por que você utilizaria um banco? Pensa assim, quando for implementado, a ideia não é que seja de uma vez, mas paulatinamente. Um cepo de madeira. Então pensa assim, você recebe seu salário no Banco do Brasil e você tem a escolha lá de transferir metade ou alguma quantidade para uma carteira digital direto no Banco Central. E para fazer transações, sabe? Você comprar uma pipoca, que é tudo mais rápido, você passa ali um QR Code, não sei o que, tudo mais fácil, tudo mais simples. Beleza, mas pensa, por que você tirou aquele dinheiro do banco, levou para a carteira digital e começou a transacionar lá? Qual a probabilidade de alguém tirar da carteira digital e levar de volta para o banco? É menor? É quase inexistente. Então, à medida que o tempo vai passando, mais pessoas vão tirar dinheiro do sistema financeiro convencional, digamos assim, e mandar para essas carteiras digitais. E aí fica aquele limbo. O que vai acontecer com os bancos? Porque boa parte do dinheiro, do lucro que bancos ganham, é através de você deixar dinheiro lá, eles emprestam esse dinheiro para outras pessoas, ganham os juros e te devolvem esse dinheiro. Então, não tendo mais essas reservas, o banco perde função de existir. Algumas pessoas dizem que pode ser que eles passem agora a intermediar questões com criptomoedas, porque teria ali uma camada de segurança do ponto de vista mais convencional, talvez. Mas essa resposta dos bancos ainda fica em aberto. Principalmente porque eles têm uma capacidade de negociação política muito grande. Então a gente fica ali nessa dúvida, o que isso poderia acontecer? O que a gente não está vendo nessa situação? E talvez um dos últimos problemas que eu vejo e que para mim, na minha opinião, é um dos mais importantes, é com relação à privacidade. Pensa que com essa questão digital, os bancos, o Banco Central,
e, em última instância, os governos, teriam acesso a todo tipo de informação sobre você. Com quem você gasta, o que você gasta, quais são os seus hábitos de consumo. E aí você pode até me dizer, Ah, mas isso não é tão ruim, porque os bancos centrais eles conseguem essa informação através da justiça, coisa e tal. A gente usa hoje em dia para quase tudo, cartão de débito, transferência. sim, eles conseguem através da justiça, mas não de forma automática. Isso funciona da mesma forma se a gente pegar a mensagem de texto. Para pensar, todo governo consegue, através de medida judicial, as informações que você conversa por e-mail, por WhatsApp, enfim, que você faz para as pessoas. Se ele quiser, por ordem judicial, ele consegue esses dados. Mas você não fica assim tão angustiado, porque você sabe que precisa passar uma barreira para ele conseguir essas informações. Para pensar que a partir de hoje o governo tem acesso a todas as suas mensagens que você troca Com a sua esposa, com seus filhos, com a sua sogra, com seus pais. enfim, com todas as pessoas. Isso seria no mínimo desconfortável. Você não gostaria de saber que alguém pode ter acesso a qualquer hora. Então, isso transfere agora para a questão do dinheiro. Imagina que o dinheiro é basicamente talvez uma das últimas expressões que você faça, que é comprar alguma coisa que você gosta, é fazer alguma coisa. Então, se o governo tem total acesso aos seus hábitos, ele pode literalmente te controlar. Se você parar para pensar, juntando essa ideia com a questão do dinheiro programável, por exemplo, se o governo quer incentivar as pessoas a comer bem, ele pode fazer com que o seu dinheiro só compre, sei lá, uma coca por dia. Ou que o seu dinheiro só possa ser comprado no mercado tal. Percebe que isso tem consequências muito grandes. Aí você pode estar dizendo, Mas que coisa exagerada. Isso aí não existe. se a gente for para hoje, o que acontece na China com o Yuan, que é a CBDC chinesa, eles já estão em teste, estão até mais avançados que o Brasil nisso. Eles anexaram isso a um ranking social. O que é esse ranking social? Dependendo do que você publica na internet, dependendo do que você faz, você perde acesso a descontos de passagem, você não consegue comprar passagem para sair da sua cidade e ir para outra cidade, você não consegue emitir passaporte. Então pensa que dependendo da centralização daquele governo, dependendo do tipo de governo que você está inserido, isso pode ser extremamente prejudicial, ele pode controlar literalmente todos os aspectos da sua vida. Então é algo que se torna perigoso. E talvez seja exagero ou teoria de conspiração, mas é algo que eu acredito que as pessoas deveriam estar dando atenção. Senão a gente chega naquelas situações de filmes futuristas em que você não pode fazer nada, você não consegue se controlar, você é controlado a todos os tempos. A verdade é que as CBDCs estão vindo para ficar. Hoje, 86% dos bancos centrais do mundo estão pesquisando ou fazendo testes para a criação das suas CBDCs e parece que a população, ou boa parte dela, não entendeu quais são as possíveis consequências disso. Tem parte boa, mas tem parte ruim e a gente não discute muito sobre isso e talvez devêssemos. Deixa aí nos comentários o que você acha, se os benefícios superam os malefícios que podem vir dessas CBDCs. E compartilhe com aquele seu amigo para ter esse conhecimento, beleza? Vejo você no nosso próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!